Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E o vídeo de hoje nós vamos fazer um formato diferente. Enquanto eu aqui faço as minhas tarefas de casa, vamos dialogando sobre a situação atual do Vasco, que se complica a cada dia. Breno aciona o Vasco na justiça e cobra 13 milhões de reais. Já não bastava um tempo atrás o Wendel ter aí vencido uma causa contra o Vasco e arrebatado ali 15 milhões de reais. Enfim, a cada ano que passa a gente vai se complicando um pouco mais e o torcedor ficando cada vez mais desesperado, né? Então depois da vinheta eu te convido a bater esse papo comigo aí. Mas antes de tudo, se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho de notificações. Se gostar do vídeo, deixa o joinha aí, deixa o gostei. E também, se quiser nos ajudar, pode compartilhar o vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, compartilhar no Facebook, enfim. Vamos divulgar o nosso conteúdo aí para a gente poder chegar a mais vascaínos e bater essa marca aí de 10 mil inscritos, que está demorando a chegar, mas eu estou ansioso por isso, para que a gente possa sortear uma camisa, de repente uma camisa igual a essa, para você aqui no canal, quando a gente chegar a 10 mil inscritos aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então vamos para a vinheta sem mais enrolações, depois a gente volta com a pia aqui cheia de louça para lavar, beleza? Então vamos lá, enquanto eu termino de fazer aqui uma das tarefas de casa, a gente vai conversando sobre essa situação do Vasco, que para mim virou realmente caso de polícia. Acho que já passou da hora do Vasco ser investigado pela polícia e pelo Ministério Público para saber o que está acontecendo no clube e punir aqueles que deveriam e que devem ser punidos. Porque é inadmissível e inaceitável que o Vasco da Gama continue vivendo esse ciclo. O Vasco vai ao mercado contratar jogadores em baixa, que não tem mercado e que acabam sendo, na visão do clube, ou das pessoas que dirigem o clube, melhor falando, jogadores que possam recuperar por algum milagre o seu bom futebol. Já não bastou, por exemplo, algumas contratações que fizemos no passado que nem se justificam. Contratações de risco também. Na época nós contratamos o Marcelo Matos, ficou grande parte do contrato encostado. Um bom atleta, mas em boas condições. O mesmo caso do Breno. O Breno veio do São Paulo, já com problema crônico. Tanto é que nem aproveitado foi no São Paulo. Vale frisar, será que na época que o Breno veio do São Paulo para o Vasco, o senhor Alexandre Pássaro já trabalhava no futebol do Clube Paulista? Porque se sim, e se participou dessa transação, ele também é responsável pelo que está acontecendo. Mas enfim, Breno foi na justiça cobrar ao Vasco 13 milhões de reais por salários atrasados, 13º. Pasmem, o Vasco não cumpriu os depósitos do FGTS durante 36 meses de contrato de um jogador que esteve no Vasco em 2017, vindo do São Paulo, com problemas crônicos no joelho. Fez uma temporada esplêndida, inclusive vale frisar que o Breno, quando tem condições de jogo, é um atleta de bom rendimento. Fez uma dupla de zaga excelente com o Anderson Martins naquela temporada, nos classificando inclusive para a Libertadores. Mas dali então, quando o Vasco decide renovar o seu contrato, o Vasco renova por 3 temporadas e ele deixa de jogar a partir do momento que se machuca ali naquela partida contra a LDU. Foi a última partida ali em agosto de 2018. Passou as temporadas de 2019 e 2020 sem jogar. E quando em algum momento esteve quase perto de voltar a jogar, já treinando com o elenco, o senhor Campelo vai a público em entrevistas e diz que não vai utilizar o jogador com receio de que possa acontecer novamente uma nova contusão. Então, para que contratou? Para que renovou o contrato por 3 anos?
Tenho certeza que o salário do Breno deveria ser um dos maiores salários do elenco. E ficamos grande parte do contrato do Breno com ele renovado e encostado no Vasco da Gama. E o Vasco, com uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, acabou sendo rebaixado pela 4ª vez. Então, para mim, isso passou a ser caso de polícia. Temos que entender como o Vasco da Gama faz os seus contratos, quais são as condições, estão respeitando todas as normas e regras e leis de mercado. Por que o Vasco, por exemplo, não consegue vender um jogador no mercado? Será que essas relações que o Vasco tem mantido nos últimos meses são realmente benéficas ao clube? Temos visto que não. Jogadores, por exemplo, que são ativos do clube saem do Vasco por perdões de dívida, com acordos, porque o Vasco não consegue pagar os salários que se compromete em contrato. Está errado, está tudo errado no Vasco da Gama. O Vasco não consegue fazer caixa com nenhum atleta. Fernando Miguel, por exemplo, saiu do Vasco da Gama emprestado para o Atlético Goianiense com perdão de dívida, um acordo, e que o Vasco só vai começar a pagar pelos atrasados a partir de 2022. Estamos perdendo jogadores. Está certo que o Fernando Miguel foi um atleta que não deu certo. Começou bem, depois desandou. E também foi um dos responsáveis aí pelo nosso 4º rebaixamento. Mas hoje estamos perdendo atletas para Fortaleza, Ceará, RB Bragantino, Atlético Goianiense. E detalhe, a gente nem consegue contratar jogadores desses clubes. É incrível isso, né? O Vasco com uma folha menor, por exemplo, do que o Bahia. O Vasco não consegue pagar atletas que o Fortaleza está pagando. E tem gente que está achando que isso tudo é normal, que é a realidade do Vasco. Não é, cara. Essa não é a realidade do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tirava atletas do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense. Tirava atletas do São Paulo. O Vasco era um clube que costumava disputar de igual para igual contratações no mercado. E hoje o Vasco está fazendo suas temporadas com jogadores que não servem para clubes, por exemplo, como o Bahia, que não servem, por exemplo, ou que serve, né? Até serve para esses clubes, mas que são moeda de troca. Estou muito triste com isso tudo, sabe? Porque o Vasco precisa fazer essa reformulação, mas essa reestruturação que está sendo feita no Vasco tem mostrado como as coisas no Vasco têm sido tocadas. Contratos longos, como por exemplo o de Werley, injustificável que fizeram. Fizeram um contrato com o jogador para ganhar 300 mil reais, sem ter futebol para isso. Sem ter demonstrado dentro de campo que merecia um contrato tão valorizado como esse. É preciso que se investigue isso. Não dá para aceitar. Porque esses jogadores, eles vêm para o clube, eles não conseguem, a maior parte deles não consegue se recuperar, não consegue se mostrar de volta para o mercado, não recebem salários. Os salários, pelo Vasco não ter a condição de pagar uma luva, ou de repente de compensar, né? O clube detém todos os direitos econômicos do atleta, o Vasco acaba na ocasião aceitando contratos com altos salários, pelo conforto de não ter que dar uma entrada nessas transações. E aí os altos salários
que não se pagam acabam virando ações na justiça. E o Vasco vai ano após ano aumentando sua dívida trabalhista e piorando a sua imagem diante do cenário do futebol. Porque fica com a imagem de que é um clube que contrata, mas não paga e só paga via justiça. E quando paga? Através do ato trabalhista. Então, é preocupante o que estão fazendo com o Vasco da Gama. Muito preocupante. E aí tem atleta que está no Vasco, que não tinha mercado, mas que agora está no Vasco, que vem emprestado e que tem contrato com o clube até junho de 2020, como é o caso do Benítez, e não quer mais ficar no clube. Não quer mais ficar no clube. Tá tudo errado, cara. Tá tudo muito errado. Jogador da base que abre mão da carreira no Vasco para ir para o Boa Vista, o Vitória de Guimarães em Portugal. Porque sabe que vai pegar banco para um jogador que não tem mercado, não tem desempenho, não tem futebol para ser titular do Vasco. Então tá na hora de acabar tudo isso. Esses empresários que estão colocando atletas no Vasco, que estão encostados, que estão pichados, precisam sair da vida do Vasco da Gama. É só problema, cara. É o Marcelo Matos que não jogou, é o Breno que não jogou, ou jogou muito pouco e acionou o Vasco na justiça. É jogador cobrando 4, 5, outro que cobrou o Vasco, Kelvin, cobrando 5 milhões, passou grande parte do contrato também encostado. Tá tudo errado. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa aí seu like, se inscreva no canal, que eu vou terminar aqui de lavar as minhas louças, né? Então, beleza? Fica na paz, fica com Deus e até mais.